Olá, amigo. A mensagem de hoje tem como tema o culto pentecostal e carismático. Faremos análise de um instrumento musical chamado bateria e da música no templo. Alguns dias atrás, alguém me disse uma frase. A frase era a seguinte: quem disse que crente não tem banda, hein? Pensei um pouquinho, fiquei calado, mas hoje vou responder a essa frase com base na própria Bíblia Sagrada. Você sabe o que é uma banda? Uma banda é uma corporação de músicos que, por sua vez, tocam instrumentos musicais. A resposta correta para a frase citada é a seguinte: depende da banda. Digo isso porque é a própria Escritura que revela quais instrumentos musicais devem ser utilizados na música sacra ou música do templo. Duas perguntas para a frase que me foi citada seria: os instrumentos utilizados no momento da adoração são sacros, sagrados ou profanos? De acordo com a palavra de Deus, agradam a Ele? Para compreender a questão do uso da bateria na adoração a Deus, tanto a presença quanto a ausência do tambor em circunstâncias bíblicas específicas ajudam. Teologicamente, o tambor é definido como um instrumento musical que consiste de um cilindro que tem cada uma das extremidades coberta por uma pele esticada, que produz som ao ser batida por um bastão. Vamos ver. Na condução da Arca da Aliança, de Kiriat Jearim até a casa de Obed-edom, houve música com tamboris, e Davi dançou e se alegrou ao ritmo da banda. Kiriat Jearim era uma cidade dos cananeus, centro do culto ao deus Baal. E Obed-edom foi um geteu. Um geteu é uma pessoa natural de Gate, uma cidade filisteia onde Golias nasceu. Nós sabemos que Golias é a própria personificação do inimigo na Bíblia, desafiando o povo de Israel. E essa cidade em cuja casa o rei Davi colocou a arca do Senhor. Vou ler aqui na Bíblia Sagrada, na nova tradução da linguagem de hoje, um pouco dessa história. Aqui no capítulo 6 de 2 Samuel, nós temos a arca da aliança sendo levada para Jerusalém. A palavra de Deus diz o seguinte, está escrito aqui em 2 Samuel capítulo 6, verso 5. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Vou ler também primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, verso 8. Está escrito assim: então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Nessa viagem deu tudo certo, hein? Que nada, amigo. Nessa viagem deu tudo errado. O ritmo da festa fez Davi esquecer que só os levitas podiam conduzir a arca e ignorar que não podia tocá-la. Uzá era filho de Abinadab, provavelmente um levita. 1 Samuel capítulo 7, verso 1 diz o seguinte: então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava no monte, e escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta dela. Uzá dirigiu a carruagem nova que transportou a arca quando a mesma foi removida de Kiriat Jearim. Quando os bois tropeçaram,
ele estendeu a mão à arca de Deus e a segurou, por causa do qual ato de irreverência foi morto por Deus. Os bois tropeçaram, a arca quase caiu e Uzá morreu ferido pelo Senhor. Vou voltar aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, versos 9 e 10. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali, na presença de Deus. Davi temeu e se perguntou: como trarei a minha arca de Deus? Isso está em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 12. Então Davi ficou com medo de Deus e disse: e agora, como poderei levar comigo a arca da aliança? 3 meses depois, o rei juntou o povo para buscar a arca da casa de Obed-edom. Dessa vez, ele orientou que ninguém conduziria a arca senão os levitas. Levitas eram os membros da tribo de Levi. Eles ajudavam os sacerdotes nos serviços do tabernáculo e depois do templo. Vamos tirar uma lição daqui. O fato de você se considerar um levita na casa de Deus, na igreja, não te dá o direito de você tocar ou conduzir qualquer tipo de instrumento musical. Houve alegria, mas ao contrário da primeira tentativa, dessa vez a banda musical não teve tambor, mas harpas, alaúdes e símbolos. Eu vou ler 1 Crônicas, capítulo 15, verso 16. Diz o seguinte: Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar música alegre nas harpas e nas liras e com os pratos. Observe que aqui já não havia mais tambores. O transporte deu certo. A música que se fez no transporte da arca até Jerusalém, sem uso de tambores, foi chamada de música de Deus. A versão de Jerusalém, em 1 Crônicas, capítulo 16, versos 41 e 42, diz o seguinte: é uma ótima versão, uma ótima tradução da Bíblia, uma tradução católica. Estavam com eles Emã e Iditum, e o restante da elite designada nominalmente para render graças a Deus, porque eterno é seu amor. Na companhia deles estava Emã e Iditum, encarregados de tocar as trombetas, os símbolos e os instrumentos que acompanhavam os cânticos divinos. Os filhos de Iditum eram encarregados da porta. Observe aqui que cânticos divinos é igual à música de Deus. Enquanto que a banda que deu o ritmo da dança, quando Uzá morreu, não recebeu essa adjetivação no livro escrito pelo mesmo autor. Eu vou ler agora novamente 1 Crônicas, capítulo 13, verso 8. Seguinte: então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, tambores, pratos e trombetas. Você não encontra aqui a mesma adjetivação que nós encontramos no verso anterior. Davi era músico. Em 2 Crônicas 29 e 25, é dito que os levitas foram estabelecidos na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas. Eu vou ler 2 Crônicas 29 e 25. Ezequias obedeceu a ordem do rei Davi,
e a ordem que o Senhor Deus tinha dado por meio de Gade, o profeta do rei, e do profeta Natã. Ele pôs no templo os levitas com os seus pratos musicais, harpas e liras. É significativo como esses instrumentos são designados em 2 Crônicas capítulo 7, verso 6. Eu vou ler o seguinte: os sacerdotes estavam nos seus lugares, e os levitas também, com os instrumentos de música sagrada que o rei Davi tinha feito para eles tocarem, acompanhando o cântico, o seu amor é eterno. Era assim que eles executavam os cânticos de louvor feitos por Davi. Todos os israelitas ficaram de pé, enquanto os sacerdotes que estavam em frente dos levitas tocavam as trombetas. O artigo plural definido os indica um grupo específico de instrumentos, que são qualificados como do Senhor. A lista desses instrumentos aparece em diversas ocasiões, sempre sem a inclusão do tambor ou aduf. O aduf é uma espécie de tambor pequeno. Os únicos instrumentos que aparecem nas listas dos usados no templo, além dos que foram confeccionados por Davi, são as trombetas. Eu vou ler 2 Crônicas, capítulo 5, verso 12 e 13. Diz: e todos os levitas que eram músicos, isto é, Asaf, Remã e Jedutum, e os membros dos seus grupos e famílias estavam de pé no lado leste do altar, vestidos de roupas de linho e com pratos musicais, harpas e liras nas mãos. Junto com eles estavam 120 sacerdotes que sabiam tocar trombetas. Aí, todos juntos começaram a tocar as trombetas e a cantar em voz alta para dar graças a Deus o Senhor e o louvarem, com acompanhamento de trombetas, pratos e outros instrumentos musicais. Eles louvaram a Deus e cantaram assim: louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor. Vou ler também 2 Crônicas, capítulo 29, verso 27. Ezequias ordenou que oferecessem no altar o sacrifício que ia ser completamente queimado. E logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos e louvor a Deus, o Senhor, acompanhados pelas trombetas e pelos outros instrumentos musicais. Para concluir, a exclusão do tambor no templo pode indicar que Deus não quis o instrumento na música de adoração por causa de sua relação direta com o misticismo pagão e por sua influência no sentido de excitar as danças e embotar a consciência e o juízo. O ritmo do tambor, que inclinava as pessoas à dança, deveria estar fora do culto que requer lucidez da mente para a compreensão da vontade de Deus. O ritmo, produzido mais propriamente pelo tambor, é a característica mais eminente e essencial da música africana, já amplamente relacionada com as experiências de transe e possessão. Portanto, o conselho que eu te dou, baseado nesse estudo da palavra de Deus, é: fuja daquilo que é profano. Quando você participar de um culto em que no louvor há som de bateria ou tambor, lembre-se que inconscientemente você pode estar participando de uma experiência de transe e possessão, por esses instrumentos terem associações seculares. Portanto, nem vá a esse tipo de culto. O maior problema aqui é que Satanás se transfigura em anjo de luz. O apóstolo Paulo comenta esse fato em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Eu vou ler 14. A partir do verso 13 diz assim:
Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E o verso 14 diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Às vezes podemos ir com a intenção sincera de adorar a Deus, mas acabamos adorando ao diabo, não fazendo a vontade de Deus e sendo enganados. Pergunte-se a si mesmo: estou fazendo a vontade de Deus em sua palavra? Estou sendo enganado? Cai fora, meu amigo. A resposta é sua. Não seja mais um encurralado ou sinceramente enganado. Ouça a voz de Deus. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Evangelho de São João, capítulo 17, verso 17. Não tem erro. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e quer bem. Traga elas para o caminho da verdade. Há um mural aqui embaixo dessa publicação. Se você tiver alguma posição bíblica diferenciada desta, você pode expor, pode perguntar. Garanto que você não vai encontrar. E se você distorcer a palavra de Deus, pode ter certeza que no próximo programa vou torcê-la para você, para que ela se mantenha autêntica. No nosso próximo programa, falaremos um pouco mais sobre a bateria ou tambor. Trataremos os temas misticismo pagão e música africana, relacionados com as experiências místicas primitivas. Espero você. Até lá, e lembre-se, a mentira prevalece até onde começa a verdade. E não se esqueça, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.